Vamos voltar aqui à nossa leitura, né, do nosso livro Sua Fé, Sua Fortuna. Foram beber uma aguinha, que tem que beber uma aguinha, viu, gente? Para conseguir passar por todos esses ensinamentos, a gente tem que realmente beber uma aguinha, dar uma respirada, né? E o que o Neville está nos falando agora, né? Nós estamos aqui falando em relação ao tempo. Estamos no capítulo 15, o intervalo de tempo, tá? Então, ele nos trouxe um pouquinho de que para você realizar, materializar o seu sonho, o seu desejo, você tem que respeitar o tempo, né? Então, vamos continuar aqui de onde nós paramos. E ele fala pra gente: deixe-me dar um exemplo desta jornada. Suponha que você tenha um imenso desejo. Assim como a maioria dos homens que são escravizados pelo tempo, você pode sentir que você possivelmente não poderia realizar um desejo tão grande num intervalo limitado. Mas, admitindo que todas as coisas são possíveis para Deus, acreditando que Deus seja o eu dentro de você, a sua consciência de ser, você pode dizer: como João da Silva, não posso fazer nada, mas sendo todas as coisas possíveis a Deus e sabendo que Deus é minha consciência de ser, eu posso realizar o meu desejo em pouco tempo. Como esse meu desejo será realizado, não sei, mas pela lei que governa a minha existência, eu sei que será. Então, isso é o que ele nos ensina. Então, muitas vezes você tem aí o seu desejo, você já tem esse desejo há muito tempo. Só que você não entendia todas as amarras e limitações que muitas vezes, em vez de você avançar em relação ao seu desejo, ao seu sonho, à materialização dele, você colocava obstáculos na frente dele e ele ia parando no meio do caminho. Agora, você deve pensar dessa forma, tá? Por quê? Porque você é Deus, você e Deus são um, ligados pelo Espírito. Então, você deve pensar: bom, eu, Rosemary Scorse, tenho um desejo no meu coração, um desejo ardente. Mas olhando o meu mundo aqui físico, olhando as minhas condições, eu sei que não é possível realizar esse desejo em um tempo X, né? Mas eu creio em Deus. E eu sei que eu e Deus somos um. Então, para Deus, tudo é possível. Então, a partir de agora, eu vou acreditar que sim. Eu não quero nem saber como que isso vai acontecer. Mas eu sei que é um desejo. E se o meu desejo é um sinal enviado por Deus, foi Ele que colocou esse desejo no meu coração, então Ele vai me dar condições para realizar esse desejo. Só que a partir daí você deve prestar atenção a tudo que vai acontecer. É igual a mãezinha quando ela descobre que ela está grávida. A partir daquele momento, ela começa a passar por uma série de transformações. Tá bom? Então vamos continuar. Com esta crença firmemente estabelecida, decida o que seria um intervalo de tempo relativamente racional, no qual esse desejo possa ser realizado. Novamente, deixe-me lembrá-lo para que você não reduza esse intervalo de tempo só por você estar ansioso para receber o seu desejo. Determine um intervalo que seja natural. Ninguém pode te dizer qual é o intervalo de tempo necessário. Só você pode dizer o que seria um intervalo de tempo natural para você. O intervalo é relativo, ou seja, dois indivíduos nunca iriam estipular a mesma medida de tempo para a realização dos seus desejos. Então, ele está falando aqui que você deve, o primeiro passo é você racionalmente determinar um período de tempo em que conscientemente você fala: bom, eu tenho tal desejo, quero comprar um carro. Eu não tenho nenhum carro, nunca tive, né? Mas eu tô desempregado. Então, para eu comprar um carro agora, estando desempregado, eu tenho que primeiro arrumar um emprego. Em quanto tempo, racionalmente, você aceitaria que você arrumaria um emprego? E que esse emprego poderia ser bom e você poderia ganhar um salário que você já daria a entrada do seu carro. Então, tem que ser racional para você. Tem que ser aceitável para você. E se duas pessoas, eu e você, tivermos o mesmo desejo de adquirir um carro, né? O seu tempo racional vai ser diferente do meu tempo racional. Por quê? Porque você tem que respeitar o seu sapato físico, a sua experiência física. Você tem que entender isso, tá? Não é porque eu quero plantar uma laranjeira, racionalmente eu falo: bom, daqui 2 meses eu já estou colhendo laranja do pé. Se eu estou plantando a partir de uma semente, ok? Então é irracional.
Não dá, não vai dar tempo. Então coloque um tempo em que para você é racional. Agora, e se eu comprar já aquelas arvorezinhas pequenas que já estão produzindo laranja? Eu posso plantar e imediatamente já colher a laranja do pé, entendeu? Então, você passa pela feira, você vê lá, né? Eu não sei você aí, mas a minha experiência física, eu passo pela feira, eu vejo o pessoal vendendo plantas, né, já produzindo frutos. Então, eu poderia determinar que bastava eu ter o dinheiro para comprar aquela muda, aquela plantinha, que eu já colocaria ela no meu jardim ou no vasinho, no lugar que eu tenho, e eu já colheria as plantas, já comeria os frutos daquela árvore, entendeu? Então, é isso que ele está nos falando. E continua, não para por aí não. O tempo, ele sempre será condicionado à percepção do homem sobre si mesmo. Ter confiança em si mesmo. Vou falar de novo. Ter confiança em si mesmo, de acordo com o condicionamento da sua consciência, sempre resulta em uma redução do intervalo de tempo. Então, o primeiro passo é você, né, ser uma pessoa com autoestima elevada. Você tem confiança em você mesmo. Você é uma pessoa confiante. Quando você tem isso, você já pode começar a reduzir o tempo, porque vai acontecer. Porque uma pessoa que não é confiante de si mesmo, pensa bem, eu estou desempregado, mas eu quero um carro, eu preciso de um carro. Então eu começo a falar assim, bom, eu preciso, então conscientemente, para eu ter um carro, deixa eu ver aqui mais ou menos quanto tempo eu preciso arrumar um emprego. Mas eu sou uma pessoa incrível, né? Eu tenho certeza que a hora que eu me lançar ali, que eu for para aquela entrevista, eu vou ser escolhido, aquela vaga já é minha. Porque eu sei que o meu potencial, eu sei que eu sou uma pessoa fantástica, incrível, eu vou exercer esse trabalho, vou passar por essa entrevista com maestria, isso já é meu. A pessoa tem alta confiança, então o tempo dela é reduzido. Se a pessoa ela não tem confiança em si mesma, eu preciso arrumar um emprego, mas eu vou para aquela entrevista. Mas quem sou eu? Vai ter tanta gente lá melhor que eu para fazer essa entrevista. Eu vou reprovar. Eu não sou boa bastante. Com certeza vai ter alguém que é melhor que eu, entendeu? É isso que ele está falando. Que a autoconfiança, a confiança que você tem em você mesmo, ela diminui o tempo, tá? Essa é a primeira coisa que ele nos ensina aqui. Vamos lá. Se você fosse acostumado a grandes realizações, você se daria um intervalo de tempo menor do que um homem acostumado com o fracasso, do que um homem que é acostumado com o fracasso daria para si mesmo para realizar um desejo. Acabei de trazer um exemplo prático. Eu preciso arrumar um emprego e já ganhando meu primeiro salário, depois de 30 dias eu já dou entrada no carro e já compro o carro. Pronto. E eu vou para uma entrevista que já está marcada amanhã. Eu sou uma pessoa maravilhosa, magnífica, eu vou chegar lá e vou passar. Essa vaga já é minha. Se você é uma pessoa que acha que você é um fracassado, dentro de você tem esse sentimento que você nunca consegue nada, que tudo é difícil para você, que a vida é uma batalha, você vai ter que passar por muitas batalhas para conseguir a sua vaga, os 30 dias, receber o salário e ter entrada no seu carro. Ok? Se hoje for quarta-feira e você decidiu que seria perfeitamente viável realizar o seu desejo no próximo domingo, então domingo se tornará o ponto no tempo em que você deverá se projetar. Vamos lá. Você tem um desejo, e ele tá nos ensinando aqui o passo a passo, como cocriar, tá? Tem um desejo, aí você pensa, bom, o meu desejo no domingo. No domingo eu vou encontrar aquela pessoa e ela já vai marcar lá uma entrevista de emprego para mim. Eu tenho um almoço em família marcado, eu sei que aquela pessoa tem grande influência, ela vai já me encaixar ali para fazer uma entrevista. E basta eu estar nessa entrevista que eu tenho certeza que eu vou chegar lá, ok? Ou então eu vou fazer uma entrevista de emprego amanhã e na segunda-feira eu sei que ele já tem a resposta, porque tem as etapas, na segunda-feira eu já vou ter o resultado. Então eu sei que na segunda-feira é o dia da minha vitória, que eu vou chegar lá e eles vão falar, a vaga é sua, o emprego é seu, comece a trabalhar, ok? Traga a documentação necessária. Então, você vai se projetar, se o seu dia é domingo, se o seu dia é segunda, esse é o ponto de partida, aonde você vai hoje. Hoje é quarta. Se você imaginou que é segunda que você vai ter essa reunião, que segunda você vai ser chamado no RH e eles vão falar que a vaga é sua, dentro do tempo que eles projetaram aí, então o seu dia D você vai se jogar até segunda-feira. Ou o seu dia D é no domingo. Ou o seu dia D é o dia que você estipular a partir de agora, pensando e partindo desse princípio. Está nos ensinando a cocriar aqui, né, de uma forma fantástica. Vamos lá, vamos continuar. Quando isso for alcançado, sinta a alegria de ter recebido aquilo que na quarta-feira era apenas um desejo. Então você vai se imaginar que você está lá já na segunda-feira,
né? Gente, eu ensino isso na minha consultoria, tá? Para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Inclusive, estava com um aluno que passou pelo psicológico, entrevista, passou pelo coletivo, e aí ele sabia que na terça-feira, agora, amanhã, ele já teria que estar lá na orientação, né, da investigação social. Então, esse resultado tinha que sair até sábado, ok? E aí nós conversamos ainda na sexta-feira, eu disse para ele, fique tranquilo, imagine-se lá, veja como seria o sentimento de você já ter o seu nome publicado entre os aprovados. Ele fez um trabalho para isso, ele tinha autoestima para isso, ele fez a parte dele, ele passou pelo processo e ele fez isso, ele imaginou, né? Inclusive ele me chamou na sexta-feira, nós conversamos exatamente por isso. Professora, hoje, logo de cedinho eu já fui olhar para ver se estava lá, não tá ainda. Eu falei para ele, querido, não é hoje na sexta, é no sábado, tá? Porque hoje ainda tem pessoas passando pelo processo, então o seu dia é amanhã. E aí ele se projetou e se imaginou. Quando foi, né, no sábado de manhãzinha, ele já mandou mensagem que o nome dele estava no Diário Oficial. E a alegria, né, imensa de ter conquistado algo que até então ele só sonhava, ele nunca tinha chegado nem perto disso. Por 5 vezes tentando a prova ali, era o sonho dele, é o sonho dele, né? Então eu ensino isso na minha consultoria, o ser vem antes do ter. Sinta se você será. Eu não sei qual é o seu desejo, eu não sei o que você planeja para você, mas só você pode fazer acontecer e você tem esse poder em você. E o Neville nos ensina aqui. Então quando você se projetar lá, né, quando você imaginar que você já está na segunda, qual vai ser o sentimento, qual vai ser a alegria de você ter alcançado e atingido esse objetivo? Como você vai se sentir? Você vai pular? Você vai gritar? Você vai ligar para quem? Você vai falar com quem? Qual é a primeira pessoa que você vai abraçar? Como que vai ser? Como que você vai estar? Você tem que estar lá, realmente, em sentimento, na sua imaginação, você vai se projetar até aquele dia, o dia que você determinou. E como que vai ser? Você vai ver seu nome lá publicado, você vai ver a pessoa pegando na sua mãe falando que a vaga é sua, o telefone vai tocar, a pessoa vai te avisar, entendeu? É isso que ele está falando aqui. Era o que na quarta-feira era apenas um desejo. Sinta a completa emoção de ter recebido e em seguida retorne para a quarta-feira, o ponto no qual você deixou para trás. Então, por enquanto, você imaginou que é lá na segunda-feira. Segunda-feira eles vão dar o retorno daquela vaga. E é só isso que eu preciso. Né? Eu já fui, fiz a minha parte, vou para a entrevista, vou fazer tudo bonitinho. E como que vai ser o resultado? Vai ser positivo. Eu já estou vendo eles me ligando, então você se projeta. Como se você estivesse na segunda-feira. Você não tem a sensação, muitas vezes, de estar passando por um sábado, uma sexta, e fala, nossa, hoje está com cara de segunda-feira. Então você sabe esse sentimento de segunda-feira. Use isso para estar lá e aí você vai sentir a emoção de ter o seu desejo realizado, entendeu? É como se já tivesse acontecido, você tem que estar lá plenamente, sentiu, né? Captou toda essa energia, respira e retorne para a quarta-feira, para o momento onde você se deixou, quando você se lançou até a realização e materialização do seu sonho, tá? Fazendo isso, você cria um vácuo na consciência ao mover-se de quarta a domingo. A natureza abomina vácuos, tá? A natureza, ela abomina, né, espaços em brancos. E se apressa para preenchê-los, formando assim um molde à semelhança daquilo que potencialmente o criou. Ou seja, a alegria de ter realizado o seu desejo definitivo. Conforme você retornar para a quarta-feira, você será preenchido com uma alegre expectativa. Presta atenção, vou fazer uma pausa aqui. Alegre expectativa não é ansiedade negativa. Ah, mas será que vai dar certo? Se você fizer isso, você já jogou todo o seu trabalho no ralo, tá? Então é uma alegre expectativa. Não dá para você não pensar naquilo que é um grande sonho, uma materialização. Afinal de contas, na sua mente você já esteve lá, você já imaginou o resultado final e ele é positivo, você já realizou. Então quando você retorna para quarta-feira em consciência, né? A natureza, ela se preocupa em preencher esse vácuo, porque você saiu da quarta e foi até a segunda. A segunda já existiu na sua mente. Você cocriou naquele momento, você colapsou algo naquele momento. Então a natureza, ela sozinha, vai preencher essa lacuna. Não se preocupe, ok? Agora, quando você voltar para a quarta-feira, para o momento presente, você tem que voltar com uma alegre expectativa.
quando você pensar no seu desejo, não pense assim, ai, será que deu certo? Ai, será que isso funciona mesmo? Ai, será que é assim mesmo? Não, você vai pensar, nossa, eu não vejo a hora de acontecer, que maravilha, olha, eu não vejo a hora de tocar, não vejo a hora do telefone tocar, como, ai, não vejo, entendeu? Uma alegre expectativa, não tem que te trazer opressão, nem tristeza, nem angústia, ok? Tem que te trazer uma expectativa boa. Por quê? Porque tudo que é conectado com Deus, com todo, ele traz coisas boas, só amor, alegria, entendeu? Então, isso já é ali algo que você deve ficar no Twin ligado para ver como que você está se sentindo. Porque você estabeleceu a consciência daquilo que deverá tomar lugar no domingo seguinte ou na segunda seguinte. Você já estabeleceu, tá? À medida em que você segue o intervalo de quinta, sexta e sábado, nada te perturbará, independente das condições, porque uma vez que você predeterminou o que você será após o sábado, esta convicção permanecerá inabalável. Então você não tem mais aquela preocupação. Conforme os dias forem passando, no exemplo, aquele dos traços que é domingo, dia D, né? Então você vai passar, tô na quarta, eu vou passar pela quinta, vou passar pela sexta e vou passar pelo sábado. Só que o sentimento de fé inabalável, porque você já esteve lá, você já determinou. Então você não tem que se preocupar em nada que você ver, as circunstâncias físicas. Ah, um amigo te liga e fala, não, você viu, nós fomos para aquela entrevista lá, meu, o cara falou que não vai contratar mais ninguém, que agora é uma crise econômica, que não vai acontecer, que não vai sair, entendeu? E ó, independente do que a pessoa fala, mesmo que ela te ligue para falar isso, você tem que se manter inabalável. Na sua consciência você está blindado. Por quê? Porque já aconteceu. Você sabe que vai acontecer. E é assim que vai acontecer. Entendeu? Olha que coisa mais linda. Tendo ido antes e preparado o lugar e tendo retornado ao estado de João da Silva, o exemplo que ele nos dá aqui, ou de Rosemary Scorza, eu fui lá, preparei o meu lugar no domingo, já vi a minha vitória, já vi a minha conquista, já realizei, aí eu retorno para o meu lugar, para a minha consciência de Rosemary Scorza. Agora você deve levá-lo com você para o lugar que você preparou através do tempo. Então, eu vou pegar esse meu eu físico e toda vez, né, que vierem aqueles pensamentos, não vai acontecer, você para, respira e fala, venha comigo porque eu já preparei o lugar. Agora é só você chegar lá, ok? Você vai conduzir o seu eu físico até o momento em que o seu eu espiritual, o seu avatar, esteve e preparou o lugar. Para que você e ele possa compartilhar a sua alegria de ser. Para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, aonde o seu espírito esteve, aonde ele se sentiu, esteve de verdade, ele sentiu, você se sentiu lá. É só mentalmente, é um exercício mental, mas o exercício mental é o início de tudo. A primeira lei do universo é a lei do mentalismo. Então, você vai se projetar até aquele dia, você vai sentir, você vai vibrar, vai comemorar e aí você retorna. Retorna para quarta-feira, que é o exemplo que ele nos dá. Pega na mão do seu eu físico e agora você vai levar ele até o lugar onde já está preparado. Entenderam? Não é maravilhoso? Maravilhoso, né? E agora o último que nós vamos ler hoje, o capítulo 16, Deus Trino. E ele começa, né? Neville começa sempre trazendo aqui uma passagem da Bíblia. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Tendo descoberto a Deus, a essência da nossa consciência de ser, e essa realidade incondicionada e imutável, sendo o nosso único Criador, vejamos agora por que a Bíblia registra uma trindade como Criadora do mundo. No versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis, se afirma, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então façamos a nossa imagem. Não era a minha imagem, a nossa.
As igrejas se referem a esta pluralidade no discurso destacado, a presença de 3 presenças no momento da criação: um Deus Filho, o Deus Espírito Santo e um Deus Pai. A relação existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas nunca tentaram explicar, pois elas ficam às escuras no que se diz respeito a este mistério. E o Neville vai nos explicar aqui esse mistério, né? Façamos a nossa imagem. Então ele está trazendo que as igrejas, né, eles interpretam essa nossa como 3, tá? A nossa pode ser 2, pode ser 4, mas a igreja interpreta como 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela também não explica isso. Por quê? Porque isso é um mistério até para ela mesma, até para a igreja, né, que criou tudo isso. E o Neville vai nos explicar agora. Vamos lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 aspectos ou condições da consciência incondicionada da existência. O que chamamos de Deus? A consciência de ser, a consciência da existência, precede a consciência de ser algo. Então, primeiro você pensa para depois você realmente ser esse algo. Então, a consciência de ser, ela vem antes do que a coisa que você precedeu, que você imaginou ser, tá? É isso que ele está nos falando aqui. Esta consciência incondicionada, que precede a todos os estados de consciência, ela é Deus. Deus é tudo que há. Então, ele precede todas as coisas. Para a física quântica é chamado de emaranhamento quântico, onde tudo existe, onde tudo há e onde nada é físico, tá? Então, o emaranhamento quântico poderia ser até a mente de Deus, que Einstein procurou tanto, né? Então, vamos lá. O eu sou, os 3 aspectos condicionados ou as suas 3 divisões de si mesmo podem ser melhor descritos desta maneira. A parte receptiva da mente é o aspecto que recebe as expressões e, portanto, pode ser comparado a um ventre ou uma mãe. Então, a parte receptiva da mente, aquela que recebe as informações, né? Ela pode ser comparada a um ventre de uma mãe, onde o bebezinho fica lá para que ele possa crescer, evoluir e depois sair e ter vida, ok? A parte que faz essa impressão é o macho, ou o aspecto impressor, e portanto é conhecido como pai. Então, aquele que faz a impressão, aquele que recebe a impressão, eu estou recebendo, eu sou rico, eu sou próspero, você se sente assim, né? Então, aqui recebe é a parte conhecida como a mãe, né? E a parte que coloca essa impressão é o pai, ok? A impressão, ao seu tempo, torna-se uma expressão. A impressão, aquilo que você tem impresso dentro de você, com o passar do tempo, ela se torna uma expressão. Ela cria vida, ela cria forma, ela se materializa no seu mundo físico, ok? É quando você pensa assim, eu quero comprar um carro, né? E você começa a desejar. Esse desejo, né, você recebe, esse desejo vem, é o pai. Quando você recebe, recepcionei. Nossa, que delícia eu ter um carro, acho que eu vou comprar um carro mesmo. Eu vou começar a me planejar para isso. E aí você recebeu essa impressão, né? E você começa a se movimentar em relação a isso. O que recebeu é a mãe. E quando, com o passar do tempo, você vai ver esse carro. Você vai ver a expressão desse carro. Você vai ver ele materializado, ok? Então, esse é o filho, ok? A impressão ao seu tempo torna-se uma expressão, cuja expressão sempre terá imagem e semelhança da impressão. E, portanto, esse aspecto objetivado é chamado de filho, que dá testemunho de seu pai e mãe. A compreensão deste mistério da Trindade permite àquele que a entende completamente transformar e moldar o seu mundo à sua própria imagem. E isso eu tenho, isso você tem, por quê? Porque isso está em Gênesis, é o princípio da criação, a imagem e semelhança de Deus, ok? Então você tem esses 3 aspectos, e podemos chamar de consciente e inconsciente,
e depois a materialização daquilo que você vê. E a materialização é o filho, né? Ok? Deixe-me dar um método para aplicar este mistério na prática. Sente-se, e agora ele vai ensinar, tá? Sente-se calmamente e decida aquilo que você mais gostaria de expressar ou possuir. Depois de ter decidido, feche os olhos e afaste completamente a sua atenção para longe de tudo que prejudicaria a realização da coisa desejada. Em seguida, assuma uma atitude mental receptiva e se permita imaginar como você se sentiria se você estivesse realizando esse desejo exatamente agora. Entenderam? Então, um método simples. Você vai pensar, né, naquilo que você quer ver expresso na sua vida, ou seja, o seu desejo, aquilo que você gostaria muito de ter. Depois que você decidir isso, você vai fechar os seus olhos e vai afastar a sua mente completamente para longe de tudo aquilo, né, que mostra, que são provas de que aquilo não é real na sua vida e que nunca vai se materializar. Por exemplo, você pode querer um carro e hoje você está em uma situação lamentável de desemprego, você está em uma situação de muitas dívidas. Se olhar aí à sua volta, se você imaginar isso, olhar à sua volta, você já vai ver o boletão lá, a pilha de boletos, você fala, nossa, eu nunca vou conseguir isso. Né? Vai ver o armário vazio, o mantimento vazio, vai falar, eu nunca vou chegar lá. Então, quando ele fala para você afastar a sua mente, é para você se afastar. Você vai até um lugar, ponto zero, onde você não pensa em nada, onde você não deixa nada interferir, ok? Primeiro você tem que estar em uma situação de relaxamento profundo. Você vai se relaxar, sentar em um lugar confortável, e aí você vai fazer esse processo. De novo, sente-se calmamente e decida aquilo que você mais gostaria de expressar ou possuir, agora na sua vida. Depois de ter decidido, feche os olhos e afaste completamente a sua atenção para longe de tudo que prejudicaria a realização da coisa desejada. Afaste. Faz de conta que você está entrando em outra dimensão. Faz de conta que você está se aproximando de Deus. Faz de conta que agora você pode tudo, ok? E em seguida, assuma uma atitude mental receptiva. Eu aceito isso. Eu permito isso. Eu permito que isso aconteça na minha vida. Então, você vai receber isso mentalmente. Olha isso, gente. E se permita imaginar como você se sentiria se você estivesse realizando este desejo exatamente agora. Eu permito, eu recebo. E qual é a sensação de você receber? Já chegou, já aconteceu mentalmente, você está ali, né? Como que vai ser o seu sentimento? Você vai comemorar, você vai gritar, você vai ficar feliz, o coração dispara. Você tem que sentir no eu físico exatamente todos os sentimentos passando por você, como se você já estivesse recebendo. Você tem que se permitir fazer esse processo. Comece a ouvir como se o tempo falasse contigo, dizendo que você é agora aquilo que você deseja ser. Tá? Isso é uma dica que ele nos traz assim, como hipnoterapeuta, em hipnose a gente trabalha muito isso. Então você vai se deixar levar pela sua própria voz, não pela voz física, mas pela voz mental, essa vozinha que não cala. Então quando você se afastar de tudo aquilo que mostra que você não pode, que você está imaginando, determinou, vai para um lugar distante, ali pensa, e aí você já está ali. Primeiro receba, eu recebo, eu permito isso na minha vida. Uau, que delícia, que maravilha. Mentalmente, precisa falar, tá? Porque o universo não entende palavras, ele entende sentimento. E vai passando tudo como se fosse um filminho ali na sua mente, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai ouvir como se o tempo falasse com você. E o tempo ele vai estar falando que você é agora aquilo que você desejou ter. Então, esse carro é seu agora. Olha que carro lindo, esse carro é seu agora. E aí você vai se guiar por essa voz. Esse emprego já é seu, essa vaga já é sua. Você já está lá, seu nome está no diário oficial. Você já conquistou, agora é com você. Olha, faça com que o tempo fale com você mentalmente. Você vai entrar ali em quase um transe hipnótico com você mesmo, tá? Por isso que você tem que estar relaxado, em segurança, em um lugar tranquilo, né? E o melhor horário para fazer isso é quando você se deita para dormir, quando você está ali entre a passagem para a dormência, para a sonolência, para o sono profundo, mas você ainda está um pouco consciente, faça esse exercício. A partir de hoje, faça isso todas as noites.
que você vai ver o que vai acontecer. Este estado receptivo, tá? Onde você permite que tudo aconteça, é o estado de consciência que você deve assumir antes que uma impressão possa ser feita. Então, antes que isso fique impresso na sua mente como uma verdade absoluta, você deve estar em um estado receptivo, aceitando que isso aconteça. Não deve ter resistência, tem que ser natural, né? Não é na hora que você está pensando ali, isso já é meu, eu já consegui, aí vem aquele pensamento que passa rapidamente por você. Você nunca vai chegar. Você sabe que isso é loucura, você sabe que isso é só pensamento, você sabe que isso é boboseira, você sabe que isso não vai acontecer, entendeu? Não é assim. Então, você tem que estar ali impresso mesmo. À medida em que esse estado de espírito calmo e passivo for atingido, comece a se impressionar quanto ao fato de que você é aquilo que você deseja ser. Impressione-se. Uau, eu cheguei lá. Uau, olha eu aí. Quem falou que eu não ia conseguir? Uau, eu sou fantástico. Uau, eu sou merecedor. Uau, Deus é maravilhoso. Se cumpriu. Entendeu? Você vai se impressionar. E como que eu me impressiono com alguma coisa? Com muito sentimento, com muita emoção. Entenderam? Gente, isso aqui é $1 milhão para vocês, tá? É o mapa do sucesso e da realização. Mas não dá para guardar algumas coisas. Tem que ser compartilhadas, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Reivindique isso. E sinta que agora você está expressando e possuindo aquilo que você decidiu ser e possuir. Reivindicar, você tem que estar realmente consciente de que você é merecedor disso. Então você começa a reivindicar, é seu, reivindique. Se você não passar por esse processo, não vai acontecer. Continue com essa atitude até que a impressão seja feita. Quando você sentir no âmago da sua alma, na sua consciência, que você não tiver mais atrito nenhum, que você recebeu, que sim, é para você, você pode. É possível? Eu sou capaz? Eu mereço? Quando você responder tudo isso com uma tranquilidade, a impressão foi feita. Conforme você contemplar, ser e possuir aquilo que você decidiu ser e possuir, você vai notar que ao respirar e encher os pulmões de ar, uma alegre emoção percorrerá através de todo o seu ser. Esta emoção aumenta a sua intensidade. À medida que você sentir mais e mais alegria de ser aquilo que você está declarando que você é e possui. Então, em última inalação profunda, todo o seu ser vai explodir com a alegria da realização. E você vai saber, através desse seu sentimento, que você está impregnado por Deus, o Pai. Assim que a impressão for feita, abra os olhos e volte ao mundo que há alguns instantes você teve que abandonar. Olha que coisa linda! E eu vou falar uma coisa para vocês. É exatamente assim que acontece quando você vai realizar um sonho utilizando o poder da sua centelha divina, o poder dado por Deus para você. Então você sente, cada respiração é maravilhoso. De repente você vai explodir em alegria e gratidão, porque quando você automaticamente você está ali vibrando, porque você já é aquilo, você já tem aquilo, é automático, você também começa a agradecer por aquilo. E então a sua vibração começa a subir e você atinge a mesma vibração da sua centelha. Então você impregnou, você aceitou, ok? Com esta atitude receptiva que você gerou enquanto você experimentava ser o que você deseja ser, você na verdade estava realizando o ato espiritual da criação. Esse é o ato espiritual da criação. Então, quando você retorna dessa meditação silenciosa, você está impregnado, ou seja, você está fecundado, gerando um filho ou impressão. Uma criança que foi concebida imaculadamente sem a ajuda do homem. Você gerou pelo espírito, pelo seu poder de espírito, pelo poder da sua centelha. Então você volta, quando você volta, né, dessa meditação que você fez profunda, você já está carregando um filho. Ah, mas eu sou homem. Imagine como se você lembra da lei, né? E nós falamos disso, né? Da lei do gênero, que tudo tem um lado masculino e feminino. Tá vendo como faz sentido aqui? É disso que mas eu sou homem, não posso gerar ninguém.
Para de loucura, para de loucura e para de loucura. Estamos falando aqui da lei do gênero, uma das leis do universo que nós passamos por ela pelo Kaibailon. Todos nós temos o polo negativo, masculino e feminino. Nesse momento, quando você volta, é a sua consciência, tá? É o Pai que impregnou em você, é Deus que impregnou, você recebeu. Então, nesse momento, você tem o filho. E qual é o filho? É o desejo. É o nascimento do desejo. É a materialização, é a expressão no mundo físico desse desejo que você carrega agora dentro de você. Não mais como um desejo, mas sim como um filho, como algo que está sendo gerado. Ok? Entenderam? Olha que coisa linda. A dúvida é a única força capaz de destruir esta semente ou impressão. A dúvida, vou ler de novo, é a única força capaz de destruir esta semente ou impressão. Para evitar um aborto espontâneo de uma criança tão maravilhosa, ande em sigilo, presta atenção, para que ele fala que a dúvida, ela pode matar essa criança. É a única força que pode matar essa criança, que pode matar o seu desejo materializado na sua vida, assim como você imaginou, sentiu e se impregnou dessa emoção, é a dúvida. E para que você evite um aborto espontâneo dessa criança maravilhosa que você criou sem a ajuda de um homem, apenas agindo a partir do espírito, do mentalismo da primeira lei universal, você tem que andar em sigilo pelo intervalo de tempo necessário para transformar a sua impressão em uma expressão. Ou seja, até você ver no mundo físico. Ande em sigilo. As pessoas vão perguntar, mas o que está acontecendo com você? Tá tão feliz? Que cara é essa? Tá feliz? Parece que viu um passarinho verde, né? Não tem isso, o pessoal fala? É porque você está impregnado. Você sabe que você está levando em seu ventre, né? Em seu ventre espiritual, um filho. E esse filho, em breve, vai se tornar uma expressão física. Então, ande em sigilo. Pelo tempo que for necessário. Não comente com ninguém, não fale com ninguém. Nessa parte dá uma vontade de você falar, mas olha, siga o que Neville ensina, porque eu segui o que Neville falou. E você não pode falar para ninguém enquanto já não estiver acontecido ali e não for a expressão. Aliás, quando acontecer, né, claro que você vai dividir com as pessoas mais próximas, porque é prazeroso, né? Mas as pessoas vão perceber que algo aconteceu. Elas vão notar o filho em você. Entendeu? Presta atenção. Não conte a ninguém sobre este nascimento espiritual. Guarde o seu segredo dentro de você, com alegria. Confiante e feliz de que um dia você carregará o filho desta relação com o Pai ao expressar e possuir a natureza de sua impressão. Então, você conhecerá o mistério sobre o qual Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você saberá que esta pluralidade de deuses, neste caso, se trata dos 3 aspectos da sua própria consciência. E que você é a Trindade, reunida em um conclave espiritual, para que se forme um mundo à imagem e semelhança daquilo que você é consciente de ser. Paramos por aqui. Terminamos aqui. Top, não é? Neville. Gente, assista esse vídeo de novo. Aqui o Neville, né, nesta passagem da Trindade, ele mostra o que a Bíblia quer dizer com isso. A verdadeira interpretação, né? A Trindade, na verdade, ela está em você, na sua consciência. Né? E você pode gerar o filho que você quiser e você vai ver ele materializado se você seguir essas orientações. Perfeito, não é? É divino! E por aqui paramos e se tudo der certo, quarta-feira eu coloco o postzinho lá pela manhã avisando que nós vamos estar aqui nevilando novamente e vamos entrar no próximo capítulo. O próximo capítulo é um capítulo maravilhoso, tá? Capítulo 17. A oração. Já passou da hora de você aprender a fazer uma oração. E você entender por que não adianta ficar orando, pedindo, que você não vai ser atendido nunca. Então, Neville vai nos revelar, né? Hoje foi fantástico, não sei se vocês gostaram, mas é uma parte maravilhosa, né? Tirar o véu, né? A circuncisão começa com a circuncisão espiritual.
Aqui não tem nada a ver com religião, só que é você como ser espiritual, tá? E aí ele nos traz a circuncisão, na sequência ele nos traz, né, a revelação da Trindade, que é maravilhosa também, e nós vamos entrar na quarta-feira, se tudo der certo, na oração. Não perca, porque vai ser maravilhoso para você, tá? Beijos no seu coração, da minha centelha para a sua centelha. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.